Que bom que você está aqui, bem-vindo. Esse é o programa Arena do Futuro, aqui na tela da TV Novo Tempo. Como você sabe, aqui no Arena do Futuro, tudo começa na palavra, porque na Bíblia que nós procuramos as respostas para as maiores perguntas que os seres humanos têm. É Arena porque discutimos a Bíblia, e é do futuro porque falamos sobre profecias. E como você sabe, eu sempre tenho a companhia dos meus amigos aqui que fazem parte do Arena do Futuro, me ajudam na condução desse programa, são pessoas que amam a Bíblia, que estudam as profecias. É um prazer ter vocês aqui também conosco. Bom, o tema de hoje vai falar sobre os 7 selos. O que são esses selos? O que eles representam na história da humanidade? Por que eles são abertos? Algumas pessoas olham para esses selos com muito medo, porque fala de destruição, eles apontam para o fim de todas as coisas. Mas para quem está com Jesus, você já sabe, não precisa ter medo de nada, basta ter esperança, porque é isso que Ele nos dá. O programa Arena do Futuro está apenas começando, fica com a gente. Já estamos de volta com o programa A Arena do Futuro. E você sabe que junto com a Arena, nós temos uma escola bíblica que nos apoia, que nos ajuda, que incentiva você a continuar estudando a Bíblia Sagrada. Eu tenho aqui nas minhas mãos o estudo bíblico A Procura da Verdade. Você já está acostumado com ele, a cada semana eu tenho mostrado este estudo e convidado você para ser aluno da nossa escola bíblica, para ter esse estudo bíblico também na sua casa, que a gente envia para você de graça. Bom, como é que eu faço para receber esse material? Há várias maneiras. Vamos começar pela internet. Tem um QR Code aparecendo na tela agora. Você aponta o seu celular e você vai ser levado para o nosso site, biblia.com.br. Depois de um pequeno cadastro, você vai receber este fascículo na sua casa. Lembrando que agora você se tornará um aluno da nossa escola bíblica. Você pode também mandar uma mensagem pelo WhatsApp. O número é 12982440077. E, se você quiser telefonar para nós, o número é 12 21 27 31 21. Lembrando que este último número que eu acabei de dar, ele só funciona de segunda a sexta-feira em horário comercial. Tá ok? Então, vamos lá. Bíblia na mão, fé no coração e Jesus à frente. Vamos pegar a palavra de Deus, porque é ela que fala ao nosso coração. É na palavra de Deus que nós buscamos as orientações sobre como devemos viver neste mundo. O vencedor no reino de Deus será aquele que perseverar até o final. Permanecer significa continuar. No reino de Deus não é começar e depois deixar. Por isso, a vitória está garantida para quem aceita o Senhor Jesus e fica com Ele. Aquele que, mesmo em meio às lutas, em meio às dificuldades, não desiste. Há algo que eu chamo de bênção da permanência. Essa bênção é a bênção que Deus dá para as suas filhas e os seus filhos fiéis. Aqueles que, diante de situações da vida, sejam elas favoráveis ou adversas, não abandonam o Senhor. Porque as situações, mesmo as boas como as más, podem afastar as pessoas de Deus. Eu já vi muitas pessoas que, diante de problemas, se afastam de Deus. E já vi pessoas que, diante de grandes bênçãos e grandes realizações, também se afastam de Deus. Tanto uma quanto outra tem poder para fazer o ser humano se afastar. Se é má, é porque Deus não deveria ter permitido que isso acontecesse na minha vida, então não quero mais saber de Deus. Ou se a situação é muito boa, a pessoa começa a pensar assim, está tão bom que eu não preciso mais de Deus. Mas no reino do Senhor, será vitorioso o que permanece até o fim, o que não desiste. O que mesmo em meio a todas as provações, tentações, dificuldades, permanece ao lado do Senhor Jesus. Hoje, nós vamos falar sobre os 7 selos. Os 7 selos
apontam para o fim do mundo. Mas aqueles que estão juntos com o Senhor, os 7 selos são momentos históricos que vai culminar com o maior e melhor acontecimento, que é a volta do Senhor Jesus. Como nós já conversamos aqui no Arena do Futuro, o número 7, ele tem várias referências bíblicas a esse número. No próprio livro do Apocalipse, nós já encontramos as 7 cartas. E há também no livro do Apocalipse as 7 pragas. E hoje vamos falar sobre os 7 selos. Estes selos, em realidade, eles representam 7 períodos históricos. O que eu quero dizer com isso é que Deus escreveu a história em 7 volumes. E cada selo representa um desses volumes. Como nós interpretamos os símbolos é fundamental para entender o que eles querem de fato dizer. Como é que os símbolos apocalípticos devem ser interpretados? A gente já falou sobre isso aqui, mas eu vou recapitular. A Bíblia, ela precisa se auto-interpretar. Então, não sou eu, Rafael, que leio os símbolos bíblicos e dou o significado a eles. Então, eu pego um símbolo que aparece lá, não, esse símbolo aqui eu acho que significa isso. Aquele outro símbolo eu acho que significa aquela outra coisa. A Bíblia precisa se auto-interpretar. Os símbolos do Apocalipse, eles são interpretados comparando com a história e com a própria revelação, com a própria Bíblia Sagrada. Nós precisamos sempre viver e pregar as verdades bíblicas como elas estão reveladas. Não cabe ao ser humano adicionar um i ou um tio. Nada pode ser agregado ao conteúdo da revelação, porque a revelação vem do próprio Senhor. E se a revelação vem do próprio Senhor, não cabe ao ser humano colocar qualquer coisa a mais. O que nós cremos é que homens e mulheres santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. As mensagens proféticas chegam a nós por instrumentos humanos, mas a autoria por trás é do próprio Deus. Deus é quem direciona todo o conteúdo bíblico. Por isso, esse livro que eu tenho nas minhas mãos e que vocês aqui no cenário têm nas mãos e que você em casa talvez tenha na sua mão agora, é um livro que tem dois elementos integrados, o elemento humano e o elemento divino. Deus falou por meios humanos. Os idiomas são idiomas conhecidos, o grego, o hebraico, o aramaico. Essa é a parte humana. Os verbos que foram colocados, a forma de escrever, dependeu do profeta. Agora, o conteúdo que está por trás vem do próprio Deus. Tendo isso em mente, tendo esse panorama claro, vamos então entender melhor estes 7 selos. Vamos abrir a Bíblia? Apocalipse capítulo 6. Vamos a Apocalipse no capítulo 6, e aqui nós encontramos os 7 selos. Vejam que este capítulo 6, ele está dentro do contexto do capítulo 4 e do capítulo 5 do livro de Apocalipse. E o que acontece no capítulo 4 e no capítulo 5? João tem uma visão e ele é convidado para subir ao céu. Ele chega no céu, tem uma porta aberta e ele aparece diante do trono de Deus. Deus está sentado no trono, ele tem um livro nas mãos, selado com 7 selos. O que significa este livro selado com 7 selos? Na época bíblica, o selo representava que aquele conteúdo estava inviolado. Quando alguém escrevia uma carta para alguém, colocava um selo, e aquele selo lacrava a carta. Apenas o destinatário podia quebrar o selo, e quando ele quebrava o selo, ele tinha acesso ao conteúdo. Nas mãos de Deus, tem um livro com 7 selos. Não era comum uma carta ter 7 selos. Não era comum um livro ter 7 selos, mas aquele tinha 7 selos. O número 7, a gente sabe, é um número representativo que Deus usa muitas vezes em toda a Bíblia. Este livro que está nas mãos de Deus não pode ser aberto por ninguém. É o que João recebe de informação. Olha, não foi encontrado ninguém que pode abrir esse livro. Então João começa a chorar, aí ele ouve uma voz dizendo assim: João, para de chorar, porque Jesus foi achado digno e ele pode abrir os selos. Então João para de chorar, Jesus Cristo aparece, ele pega das mãos do Pai o livro com os 7 selos
e ele passa a quebrar esses selos a partir do capítulo 6. Cada selo quebrado representa um período histórico da igreja. Cada selo que Jesus rompe aponta para a história da humanidade. Isso me diz que Deus continua sob o controle de todas as coisas. A história está nas palmas das mãos de Deus. Nada escapou do Senhor. Ele continua controlando e conduzindo todas as coisas. E se Deus controla e conduz todas as coisas, Ele pode conduzir e controlar sua vida. É isso mesmo. A sua vida pode ser controlada pelo Senhor. Deus assumirá o controle se você decidir que Ele assim o faça. Deus nunca assumirá o controle contra a sua vontade. Ele sempre assumirá o controle quando você escolhe que Ele seja o controle mestre da sua vida, da sua história. Está você disposto a deixar Jesus no controle? Está você disposto a colocá-lo no comando de tudo? Se sim, diga isso para Ele. Diga agora, Ele está aí te ouvindo. Ele está aí do seu lado. Ele continua interessado em você. Ele continua tocando no seu coração. E por isso Ele te trouxe aqui na TV Novo Tempo. Por isso Ele colocou esse vídeo nas suas mãos. Por isso Ele colocou você diante dessa mensagem, para que uma decisão seja tomada. Não se demore mais. Não deixe para depois. Eu estou só começando a falar sobre os 7 selos e já estou convidando você, porque essa mensagem é extremamente importante. E se é uma mensagem extremamente importante, você não pode, não deve e nem deveria ficar indiferente. Porque indiferença no reino dos céus significa perdição. Indiferença significa condenação, e eu sei que você não quer nem se perder e nem ser condenado, você quer se salvar, e você pode, neste momento, escolher a salvação. Está à distância de um sim, está à distância de uma oração, está à distância de um eu aceito, e Jesus entrará em sua vida, ceará com você, e você ceará com Ele, como diz Apocalipse 3:20. Bom, vamos a Apocalipse 6:1. O Cordeiro abre os selos. Vamos ao primeiro selo, versículos 1 e 2. Quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Bom, como eu falei para vocês, cada um desses selos representa um período histórico da igreja. O que significa o cavalo branco? Foi a inauguração da igreja, o começo da igreja. Quando ela surgiu, os cristãos, quando organizaram-se como povo de Deus, foram batizados pelo Espírito Santo. Aconteceu um fenômeno chamado Pentecostes, o fenômeno do Pentecostes, quando nessa festa judaica os discípulos foram habilitados pelo Espírito Santo a falar línguas que eles não falavam. E esse falar em línguas eram idiomas conhecidos para a pregação do Evangelho. Veja que o dom de línguas não tem nada a ver com um dom espiritual superior para mostrar que você é mais santo do que os outros, ou que você é mais consagrado do que os outros. O dom de línguas, ele tinha o objetivo de pregar o Evangelho. A igreja cristã, no seu começo, era uma igreja destemida, forte, ousada. Era uma igreja intrépida, que pregou o Evangelho com todas as suas forças. Esta igreja, primeira, foi a igreja responsável por absorver dentro dela Saulo, que depois se transformou em Paulo, o grande apóstolo dos gentios, aquele que escreveu metade do número de livros que nós temos no Novo Testamento. A igreja do primeiro século era a igreja que vivia a pureza. A doutrina era a doutrina exata que Jesus deixou. Se você me perguntar o que a gente precisa hoje, eu diria, precisamos voltar aos tempos do cavalo branco. Uma igreja que cumpria a missão. Uma igreja que estava de acordo com a vontade de Deus. Mas infelizmente, nós não temos apenas um selo,
não temos apenas o cavalo branco, esse que é vitorioso, com o arco na mão, que saiu vencendo e para vencer. Temos períodos tristes na história. Vamos ao segundo selo. Versículo 3, diz assim: quando abriu o segundo selo, você sabe quem está abrindo aqui o selo é o Cordeiro, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem, e saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também foi-lhe dada uma grande espada. Vermelho significa sangue. Porque a igreja cristã, depois da sua pureza doutrinária, depois da sua força missionária evangelística, ela foi duramente perseguida. A perseguição se intensificou com a morte dos cristãos. E alguns cristãos, eles eram assassinados como espetáculo público para as pessoas. Eles eram levados ao Coliseu Romano e lá eram dados para serem comidos pelos animais, queimados. Alguns crucificados de ponta cabeça. Os cristãos passaram a sofrer. E foi exatamente isso que aconteceu. O Império Romano perseguia os cristãos, porque tinha medo. O crescimento do cristianismo seria uma ameaça para a continuação dos romanos. Então era preciso deter os cristãos. A perseguição se intensifica. E como eles encontraram a melhor forma de deter o crescimento da igreja? Matando, esfolando, fazendo sofrer. Esse foi um período histórico que vai até mais ou menos o ano 313, quando acontece a conversão do imperador romano chamado Constantino. Nós chegamos então no período do terceiro selo, que é também um terceiro cavalo. Diz assim a Bíblia no versículo 5 e 6. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. O preto aqui representa um período de escuridão e trevas. A igreja ficou no escuro porque a luz da palavra se apagou. Exatamente isso. Os cristãos que foram perseguidos deixaram de viver as verdades bíblicas porque o imperador romano se converteu e agregou práticas do paganismo dentro do cristianismo. Balança significa comércio, significa materialismo na igreja. A balança era a principal ferramenta usada nos dias de João para intermediar as negociações. Os produtos não vinham embalado já com o peso pré-determinado. O peso era feito na hora, o valor era negociado. A igreja do cavalo preto é uma igreja de escassez da palavra de Deus. Foi na época do cavalo preto, por exemplo, que Constantino, esse imperador romano que se converteu, assinou o decreto dominical. Os cristãos, até o dia 7 de março do ano 321, adoravam a Deus no sábado. Mas a partir daquela data, Constantino, então, leva os seus seguidores, leva os seus moradores, habitantes do Império Romano, a adorarem no dia de domingo. Foi um abandono de todas as verdades bíblicas. Pouco a pouco, elas foram sendo deixadas de lado. E, obviamente, a igreja entra em trevas morais, trevas espirituais. Mas se você acha que as trevas foram suficientes, a igreja cristã provou que era possível ir além. Além de apagar a luz da palavra, ela chega no 4º selo. Vamos ver o que a Bíblia diz, versículos 7 e 8. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo, vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo este chamado Morte. E o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra.
Se a igreja tinha apagado a luz da palavra, agora ela estava completamente degradada. O amarelo representa palidez. O amarelo representa morte. Significa que a igreja foi mais longe que a escuridão. Ela quase morre. Ela estava morta. Quase foi à beira do seu fim. Veja que há uma piora nas igrejas. O branco, vermelho, preto, amarelo. A igreja não foi melhorando. A igreja foi piorando no decorrer do tempo. Mas Deus não nos deixou sem orientações. A palavra vai nos mostrando qual o caminho. A palavra nos mostra qual a direção. É por isso que estudar o Apocalipse é tão importante. Porque vemos o cumprimento da profecia na história. Vemos Deus conduzindo tudo na história. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos abandonados, mas temos um Deus que está controlando tudo. Vamos continuar? Tem mais selos aí para abrir. Eu tenho 4 abertos. Vamos ao 5º selo, versículos 9 e um pedacinho do 10. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz. Este 5º selo representam os mártires, aqueles que morreram pela fé. Esses homens e mulheres não tinham prazer na morte. Eles não são loucos kamikazes, mas eles decidiram viver de acordo com a verdade, ainda que isso lhe custasse a vida. E eles morreram por essa verdade. Eles se entregaram por essa verdade. Este período do 5º selo tem a ver com o clamor dos fiéis, com aqueles que não se corromperam, com aqueles que não se deixaram levar pela mentira, aqueles que se mantiveram puros, fiéis, únicos, seguidores da palavra de Deus, tal qual Ele nos deixou. Mas vem o 6º selo aí, Apocalipse capítulo 6, versos 12 e 13. Diz assim: vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada pelo vento forte, deixa cair os seus figos verdes. O 6º selo trata de sinais na natureza. Seria possível ver eventos acontecendo que apontariam para o fim de todas as coisas. Alguns desses eventos ficaram registrados na história. Quando falamos, por exemplo, de terremoto, um evento que marca na profecia foi o terremoto que aconteceu em Lisboa, no dia 1º de novembro de 1755. Queda das estrelas aconteceu no dia 13 de maio de 1780. O escurecimento do sol e a lua em sangue aconteceram no mesmo dia, 13 de novembro de 1833. Quando vemos o 6º selo aberto, o que está diante dos nossos olhos é uma contagem regressiva para o fim da história. É isso mesmo. Nós vivemos nos dias finais da história do nosso mundo. E não vivemos dias em um mundo que não terá fim. O fim é iminente. O fim vai acontecer. O fim está muito próximo de acontecer. Como tudo aconteceu até aqui, temos certeza que aquilo que falta acontecer também acontecerá. Estamos seguros nas mãos de Deus, estamos seguros nas promessas do Senhor, estamos seguros nas profecias que Ele nos deixou. Nós não estamos abandonados nesse mundo, nós não estamos tateando em caminhos por qual nós não sabemos onde ir. Não, Deus já disse onde nós devemos caminhar, Deus já falou onde os nossos pés devem se firmar. Portanto, quando a gente usa a Bíblia, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente vive a Bíblia, sabemos por onde estamos caminhando. Vamos continuar? Apocalipse 6, 14 em diante.
falando sobre o sexto selo, diz assim: e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Antes do último selo, Deus apresenta quem são os salvos. Este selo último que vai ser aberto, ele é introduzido por aqueles que estarão em pé para receberem a volta de Jesus. Olha só, Apocalipse capítulo 7, versículo 2, assim, ó: vi outro anjo que subia da nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. O sétimo selo aparece em Apocalipse capítulo 8, versículo 1. Este selo, quando aberto, diz que na hora que o cordeiro abre, acontece um silêncio no céu durante quase meia hora. O sétimo selo, na verdade, representa a volta do Senhor Jesus. E sabe por quê? Há um período de silêncio no céu? Porque não tem mais ninguém lá no céu. O céu não é um lugar onde os anjos ficam sem fazer nada. Mas os anjos estão continuamente em adoração, em louvor a Deus, trabalhando pela salvação dos seres humanos. Mas haverá um tempo quando o céu ficará em silêncio. Quando o Cordeiro quebrar o sexto selo, Jesus Cristo vai voltar. Ele aparecerá nas nuvens dos céus, com poder e com glória, os anjos todos o acompanhando, o maior e mais especial evento de toda a história. Jesus Cristo vem, e com Ele está nos garantida a salvação e a eternidade. O silêncio no céu é porque os anjos já não estarão mais lá, nem Jesus estará lá. Jesus estará aqui nas nuvens para nos receber, para abrir os braços e te abraçar e dizendo: bem-vinda, filho, bem-vinda, filha, bem-vindo, filho, bem-vindo você da jornada desta vida. Não permita que nada atrapalhe isso de acontecer na sua história. Não permita que nada atrapalhe você de dar esse passo de fé para entregar sua vida, seus sonhos, nas mãos do Senhor Jesus. O silêncio é a volta dele. Portanto, se Jesus Cristo vai voltar, o que você precisa fazer hoje é entregar a sua vida a Ele. Você precisa colocar tudo o que você tem nas mãos desse Senhor que nunca falha. Se é o seu desejo, se é a sua vontade nesse momento de preparar-se para os 7 selos, para a volta de Jesus, eu quero lhe convidar a fechar os olhos e vamos orar. Senhor, Deus querido, Pai nosso, muito obrigado pela mensagem que vem da Tua palavra. Obrigado porque o Teu Espírito nos envolve, o Teu amor nos guarda e o Senhor levanta o nosso rosto para que tenhamos a paz. Guarda-nos, Senhor, neste momento. Inspira-nos a vivermos de acordo com as Tuas verdades e não permita que nos desviemos para nenhum dos lados, mas que nos mantenhamos nos Teus caminhos. É o que eu lhe peço, lhe agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém.